eu vou falar com vocês sobre diversidade de um modo mais amplo, só que a pauta, a minha pesquisa era exatamente sobre relações étnico-raciais. Então, eu acabei no ano passado o mestrado em relações étnico-raciais, pesquisando juventude negra, mercado de trabalho e ações afirmativas. Vamos pensar em diversidade e inclusão, vamos pensar na sala, né? Levanta a mão todo mundo, levanta a mão todo mundo. Muito bem. Eu não sei se vocês vão, à medida que eu for falando, pode levantar bem alto, assim, muito bem. Agora dê um amém, igreja. Mentira, não é um coro. Olha para o seu irmão do lado e fala essa manhã. Mentira, não precisa. Enfim, levanta a mão todo mundo aqui. Eu vou começar... vamos pensar nos recortes de diversidade e inclusão? Não sei se foi esse o meu... É esse mesmo. Vamos pensar. Meu próximo slide seria exatamente esse. A gente vai falar de diversidade e inclusão. Será que eu estou dentro de um recorte de diversidade e inclusão? Será que diversidade e inclusão funciona para mim? Todo mundo com a mão levantada. Quem se considera negro, abaixa a mão. Quem se considera negro, preto ou pardo? Aí a gente está aqui falando... O negro não sabia que era negro até o branco chegar como colonizador e falar: ah, você é negro? A população negra é uma construção a partir de um olhar colonizador. Assim como as mulheres... Pode continuar com a mão levantada quem não tinha baixado, tá? Não esquecer, não. Eu não esqueço nada. A gente vai até na China e volta, porque eu adoro render um assunto. A população, as mulheres se entendem mulheres a partir do momento em que tem um marcador. E esse marcador ele não é criado pelas mulheres, inclusive. Ainda tem gente com a mão levantada. Eu já teria baixado a mão de várias pessoas aqui em coisas que eu falei antes, mas aí é uma autodeclaração. As autodeclarações, elas funcionam assim, para vocês entenderem os recortes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele vai perguntar para você como você se autodeclara em questão de raça. Foi aquilo que eu perguntei. Então, quem se considera negro? Quem se considera negro está dentro de um recorte de diversidade, já baixou a mão. Ah, quem se considera mulher? Para o Brasil, para o governo brasileiro entender qual é a proporção de mulheres em seu território. Vocês abaixaram a mão. Ainda tem uma galera aqui com a mão em pé. ET, contato imediato. Quem ainda está com a mão levantada e considera pobre? Classe C, pobre. Você vai abaixar agora? Alguém ainda está com a mão em pé? Sobrou alguém com a mão em pé? Ninguém? Todo mundo já abaixou a mão? Se todo mundo abaixou a mão até agora, isso significa que todos vocês estão dentro de um recorte de diversidade. Então, diversidade e inclusão é sobre a vida de vocês. Para que serve a gente discutir diversidade e inclusão? A gente pode discutir por um prisma, né, por uma ótica de gênero, masculino, feminino, homem, mulher. A gente pode discutir por um prisma de raça. Se você, inclusive, não necessariamente só para pessoas negras. Está atrasado, jovem? Qual é seu nome? Vem aqui na frente. Não, brincadeira. Brincadeira. Mas se fosse na aula, eu faria passar vergonha. Brincadeira, pode sentar aí atrás. Tô brincando. Eu sei, eu gosto de fazer. Hoje é brincadeira, mas se fosse aula não seria. Eu ia fazer você vir aqui à frente. Enfim, a gente pode pensar diversidade e inclusão por um prisma de raça, por um prisma de gênero, masculino ou feminino, raça, se você é uma pessoa, se você faz parte da população branca, se você faz parte da população negra, se você faz parte da população indígena, se você faz parte da população amarela. E aí tem gente que nem sabe o que é a população amarela. Espertos pra caramba, usam o Twitter, E aí, vamos nos identificar, vamos nos reconhecer, vamos entender como as nossas identidades são construídas. A gente pode pensar por um prisma de sexualidade. Gênero e sexualidade não são as mesmas coisas. Você pode ser homem, gênero, e a sua orientação sexual ela ser não necessariamente aquela que é considerada o padrão normativo. Você pode ser um homem heterossexual, você pode ser um homem bissexual, você pode ser um homem homossexual, você pode ser um homem pansexual, assexual, aromântico, e aí tem várias identidades que vão sendo construídas a partir dos marcadores.
A gente pode pensar também em um recorte de idade. Se alguém aqui se considerasse não fazendo parte da classe C, por exemplo, recorte, falando de diversidade e inclusão, a gente tem aqui classe, se alguém não se considerasse pobre, eu ia perguntar sobre a idade, porque a gente discute hoje o etarismo. Etarismo é a discriminação, o preconceito contra pessoas mais velhas. Vocês já pararam para pensar que se vocês estão dentro da iniciativa privada e se não houver, de repente, um programa pensado para pessoas 50 a mais, vocês podem perder um emprego e depois não conseguir mais um emprego? Fez 50 anos, foi demitido com 53 anos, você é incrível, você é diretor de uma multinacional de alimentos, você foi demitido aos 53 anos. E aí depois alguém não vai mais querer te contratar porque você tem 53 anos. E aí a gente está falando de diversidade e inclusão também. E aí alguém, de repente, pode não querer te contratar porque você é branco, você é homem, você é hétero, você é inteligente, você fez o FRJ, mas você mora em Santa Cruz. A gente está falando de região, de regionalidade, que pode ser Santa Cruz, pensando aqui no Rio. Mas alguém pode olhar para você e falar assim, não vou te contratar porque você é homem, você é branco, você é hétero, mas você mora na Maré, você não tem CEP. Existe uma discriminação sobre regionalidade. Ou então porque você é nordestino. Ou então, ao contrário da gente, somos todos brasileiros. E aí a gente vê que a discriminação acontece quando vem alguém refugiado para o Brasil. A gente vai falar sobre xenofobia. Também regionalidade, mas aí nacionalidade, xenofobia. Ou, de repente, alguém não vai te contratar porque você é da Umbanda, ou porque você é do Candomblé. Ou porque você está com a sua roupa de santo e o Uber não vai querer te levar. Aconteceu recentemente, vocês viram isso? Então, a gente pode discutir diversidade e inclusão por diversos prismas e todos vocês estão inclusos em diversidade e inclusão. Porque o programa Jovem Aprendiz é um programa para jovens de 14 a 24 anos, que sejam principalmente da classe C, que estejam estudando ou que tenham concluído o ensino médio. O que é o programa de Jovem Aprendiz? Um programa de políticas públicas pensado para jovens pobres que não têm experiência, que não conseguiriam ingressar. Vocês são do Itaú? Não, isso não tem a ver, é só um casaquinho igual. Pensei que o programa, por causa do casaco, tipo alguns jovens que vinham com o casaco da empresa, né? Enfim. Mas se fossem, por exemplo, de repente, o Itaú, ou a Coca-Cola, ou a C&A, ou qualquer outra grande empresa, não abririam uma vaga de emprego para vocês, que são jovens, que não têm experiência, que estudam em colégio público, a maior parte de vocês provavelmente estudam em colégio público, que moram em áreas mais distantes. Aqui tinha muita gente de Campo Grande, mas também tinha muita gente de São Gonçalo. Imagina, quando uma empresa no centro do Rio, se não for por um programa de política pública, vai pensar em contratar um jovem, pobre, morador de São Gonçalo, que estuda num colégio público, que não tem experiência. Não vai. Amor, você não está distante de nenhum recorte de diversidade e inclusão. Vocês estão dentro desse recorte. E o que me assusta, efetivamente, o que me assusta, vocês estão disputando o meu espaço com o quê, gente? Eu tenho muita curiosidade, porque eu sou incrível. Sim. Como alguém não vai querer olhar para mim? Sou incrível. Essa minha blusa linda custou R$30. No feirão de carro, vou dar uma dica de compra, hein? R$30 essa blusa. Façam economia. Oi? Feirão de Caxias. Feirão de Caxias. Achei numa promoção, eu adoro promoção. Eu chego na loja assim e falo, não preciso de nada. Mas aí a gente vai e escolhe tudo que está na promoção. E o que me assusta, efetivamente, é como que vocês, que são tão jovens, que estão dentro de todas as discussões do momento, que participam de um monte de coisa, e que estão dentro de vários recortes de diversidade e inclusão, às vezes não conseguem entender tão bem sobre diversidade e inclusão, e, em vários momentos, se colocam em um lugar de pessoa que é contra programas de diversidade e inclusão. Não é possível. Para quem que eu estou falando? Para quem que isso está acontecendo? A primeira coisa que vocês precisam fazer é entender qual é a construção identitária de vocês.
A partir do momento que vocês conseguem entender qual é a construção de identidade de vocês, eu vou passar um e depois eu volto. Esse daqui é um pensamento do Stuart Hall. O Stuart Hall é um teórico britânico. Ele é de uma ilha caribenha, a família dele é de uma ilha caribenha, acho que ele nasceu na Inglaterra, ou ele nasceu lá e foi para a Inglaterra, enfim, ele é britânico, eu esqueci a segunda nacionalidade dele, não está mais vivo, claro, mas ele diz que as nossas identidades elas não são produtos acabados, mas que elas estão em processo de transformação. E isso vai dizer muito sobre a nossa existência. Aí eu vou voltar aqui no pensamento da Audre Lorde, e eu sugiro que vocês comecem minimamente a ler, de repente, alguns pensamentos. Eu não vou ler um livro todo. Eu sugiro que leiam livros todos. Mas, se não ler um livro todo, leia alguns capítulos, leia alguns artigos dessas pessoas para vocês entenderem mais sobre processos sociais. E aí ela vai dizer para a gente que ela, como negra, lésbica, feminista, socialista, poeta, mãe de 2 crianças, incluindo um menino, né? Então ela tem filhas mulheres e filhos homens, né? E membro de um casal interracial. Com frequência, ela se vê parte de um grupo na qual a maioria a define como devassa, difícil, inferior ou apenas errada. Porque ela está dentro de vários recortes de diversidade e inclusão. Esses muitos recortes de diversidade e inclusão, eles são chamados de interseccionalidade. Qual a importância da gente entender essas interseccionalidades? Essas interseccionalidades, elas são extremamente necessárias e importantes de serem entendidas, porque você, a partir do momento que você vai fazendo parte desses grupos, a opressão sobre você vai ser diferente. E essa opressão, ela vai recair exatamente na forma em que a gente acessa direitos. Qualquer ataque contra pessoas negras é um ataque a questões lésbicas e gay. Porque eu e milhares de outras mulheres negras somos parte da comunidade lésbica. Qualquer ataque contra lésbicas e gays é também uma questão de pessoas negras, porque milhares de lésbicas e gays são pessoas negras. Não existe uma hierarquia de opressão. Ou seja, isso aqui que eu mostrei para vocês antes, esses pilares de diversidade e inclusão, a gente não vai sobrepor um em cima do outro. Esse é mais importante que aquele. Não é. E diversidade e inclusão é uma coisa tão louca quando a gente pensa nisso, que a gente está pensando na construção do mundo. Se vocês pararem para pensar, quando pergunta para vocês assim, pense em um cientista, na figura de um cientista, qual é a figura, qual é a cara que vem na cabeça de vocês? Einstein. Einstein, homem, branco, como assim. Pense em um presidente. Bolsonaro, né? Não deixa de ser. Há quem goste e quem não gosta. A nossa discussão nem é sobre quem gosta e quem não gosta. Só que a nossa discussão é sobre a construção do mundo. E dentro da nossa construção de mundo ocidental, existem pessoas, existe um grupo que se colocou no topo. E todas as outras pessoas e todos os outros grupos de outros marcadores sociais, aqui a gente pode chamar também de marcadores sociais, foram sendo colocados embaixo, na margem. E existe uma luta hoje muito grande para entender que todas as pessoas são iguais. Iguais, porém diferentes. 99, alguma coisa do nosso patrimônio genético, ele é exatamente igual, ou seja, qual é o seu nome? Rafael, e o seu? Rafael e Thaís. Rafael é homem, Thaís é mulher. Leitura fenotípica, leitura da aparência física. Rafael é homem, tem o cabelo liso, ondulado, Thaís tem o cabelo crespo, Thaís é negra, Thaís é mulher, Rafael é homem, Rafael é branco. Só que 99%, alguma coisa do patrimônio genético do Rafael é exatamente igual ao patrimônio genético da Thaís. Só que se a Thaís e o Rafael forem para determinados lugares, eles vão receber tratamentos diferentes. E vão receber tratamentos diferentes porque a construção aqui não é mais feita em cima da biologia. Porque se fosse feito em cima da biologia, a gente ia dizer assim, não, somos iguais, pronto, acabou. Só que é feito em cima de um padrão social. O padrão social do Ocidente é um padrão onde o homem branco é a liderança. E todas as outras pessoas são lideradas. O homem branco está no topo,
a mulher branca, que é a sua esposa, vinha logo na sequência, tanto que o homem branco é o patrão, a mulher branca, a patroa, era a mulher do patrão, e aqui a gente tem um machismo purinho, porque essa era a definição do dicionário, até que a Anitta pegou e falou assim, que coisa é essa? Né? Ela não falou que coisa, eu não posso falar que está gravando, senão nunca mais vão me chamar. Nunca mais vão me chamar, é tristeza. Mas aí ela falou assim, que coisa é essa? Como eu sou a mulher do patrão? Eu não sou a mulher do patrão, eu sou a patroa. Eu sou dona de tudo. E por que isso? Não existiam patroas porque era impensável que as mulheres estivessem em posição de liderança. A posição de liderança era do senhor de engenho. E essa posição de liderança colocava o homem aqui em cima, branco, a mulher aqui em cima, branca, a esposa dele. Logo na sequência vinha o homem negro e depois a mulher negra. Então, dependendo do lugar, até mesmo da vaga que o Rafael e a Thaís forem concorrer, alguém vai olhar e falar assim, vamos contratar aquele magrinho branco, ele tem mais o perfil. Esse perfil, inclusive, que era chamado de perfil profissional. Qual é o perfil profissional? Boa aparência. Cabelo liso. Não era cabelo crespo. Essa boa aparência, ela vinha cheia de discriminação. E é exatamente por conta dessa construção que mesmo que você seja um profissional incrível, que você tenha muito sucesso, que você seja muito rico, você não está livre de sofrer discriminações. A gente tem um caso que está repercutindo absurdamente essa semana. Qual? Vinícius Júnior. Quem aqui joga bola tanto quanto ele? Ninguém, porque senão não estaria nem aqui. Não joga. Tudo perna de pau. Sonhar um dia. O que você quer ser quando crescer? Jogador de futebol. Vou tomar seu telefone, hein? Tô te avisando, hein, João? É João? Não. É João? Mentira, não é, garota. Não é. Além de tudo, além de feia, é mentiroso. Brincadeira. Não é. Não é. Enfim. Mas o caso do Vinícius Júnior significa o seguinte... Não adianta você ser um dos melhores jogadores do mundo, não adianta você estar em um dos maiores clubes do mundo, ser mais rico, você estar no esporte, que é o maior, o futebol é o maior esporte do mundo. Tanto é que existe um campeonato só para ele, e não é de agora. As Copas de futebol existem desde 1900 e bolinha. O futebol, ele movimenta bilhões, sei lá, trilhões, não faço ideia. Na minha cabeça de gente pobre nem alcança. Ai, não sei. Quer ganhar um salário de 10 mil? Gente, 10 mil, que salário incrível, né? Imagina se a gente vai pensar em bilhões. A gente não pensa em bilhões, né? A gente não tem essa cabeça. E a gente nem precisa, né? Ainda tem outra coisa também, mas essa é outra discussão. Só que, nem estando nesse lugar solar, de estrela, ele, ainda assim, não fica imune às opressões. Se ele não fica imune às opressões, eu gosto do exemplo do futebol, porque é muito de agora, é muito cotidiana. Gente, imaginem vocês. Imaginem as pessoas pretas de pele retinta que estão aqui dentro e que moram em comunidade. Quando a polícia chega, ela faz o quê? Ai, vou te revistar com muito respeito. Não vai. Imagina o mercado de trabalho. O mercado de trabalho que vai continuar com a mesma cabeça dos clubes europeus, das pessoas espanholas. A gente não precisa ir tão longe. Quando existe jogo entre Brasil e Argentina, os argentinos fazem gestos de macaco para a torcida e para os jogadores brasileiros. Gente, a Argentina, eles estão na merda. Uma economia horrorosa. Aí você olha uma gente feia. Não posso falar isso, senão vai ser xenofobia. Enfim, brincadeira, não são feios. Como? Eu fico me perguntando como eles têm coragem, capacidade de fazer isso. Mas sabe por quê? Na cabeça de todo o Ocidente, o homem branco, ele é incrível. E aí, quando vocês estiverem vendo novela, ou não só novela, em qualquer lugar que vocês estiverem, alguém fala assim, nossa, fulano é bonito, né? Fulano branco, ou fulana branca. Aí você para e repara,
Presta atenção nos traços do rosto da pessoa, na pessoa toda, e depois você se pergunta para a pessoa, é bonita mesmo ou é só branco? Ou é só branca? Porque tem isso. Não tenho nada contra pessoas brancas que estão aqui, claro. Eu só estou trazendo para vocês a realidade da coisa. Dentro de um padrão de beleza, vocês são as pessoas bonitas, mas às vezes vocês nem são só bonitos de fato, vocês são brancos. Eu só estou falando de estética, eu não estou nem falando de inteligência. Porque ainda tem isso também. Tem muitos recortes. E aí é para vocês refletirem. Por que vocês acham que as empresas em que vocês trabalham, a maior parte das pessoas são pessoas brancas em cargos de liderança? Construção, foi o estereótipo que eu falei, o fenótipo, o tipo físico. Por que vocês fazem as escolhas que vocês fazem? Vocês foram ensinados. Então agora, quando a gente fala samba do crioulo doido, alguém vai falar assim, aprendeu errado. Aprendemos errado. E a gente tem que reaprender. O grande lance, o grande plus... Pode ser meu assistente, eu adoro um assistente. O grande plus de diversidade e inclusão é que a gente precisa reaprender a viver em sociedade. E não é fácil. Porque tem forças que empurram a gente para frente e outras que puxam a gente para trás. E aí, falando dessa questão do fenótipo, porque eu não esqueço nada, e do se é bonito ou se só é branco, a gente tem Marina Rui Barbosa, por exemplo, nada contra ela, mas é estrela protagonista de milhares de novelas desde sempre. Muito tempo protagonista de muitas novelas. Estão acompanhando Vai na Fé? Não acompanho, mas eu acompanho tudo quanto é notícia. Essa é a primeira vez que Sharon Menezes, depois de 22 ou 23 anos, é protagonista de uma novela, que nem é a novela das 8. É a novela das 7, das 9, né, agora. É a novela das 7. Por que ela nunca foi protagonista antes? Será que ela não é uma boa atriz? É porque antes dessa discussão de diversidade e inclusão, a gente raramente tinha uma protagonista ou um protagonista negro em telenovela. E por que é tão importante a gente falar até de telenovela? Porque tudo que a gente conhece é ensinado para a gente. Tudo que você conhece foi ensinado para você. Ai, Deus existe, te ensinaram que Deus existe. Ai, Deus não existe, te ensinaram que Deus não existe. Ai, mas porque a gente toma café comendo pão e tomando café ou café com leite? Ensinaram para a gente que a gente todo dia tem que comer pão e café com leite, porque se a gente morasse em outro lugar, em outro país, talvez a gente não tivesse nem pão, ou não tivesse café, ou não tivesse leite. Por que a gente come arroz e feijão? Porque ensinaram pra gente que a nossa comida tem que ser arroz e feijão. Mas se a gente for para alguns países, não existe feijão. Ensinaram pra gente. Então, tudo que a gente vive é a construção social. Para a gente continuar essa discussão, dentro de alguns recortes. Primeiro, passando por gênero. Quando a gente fala em gênero, a gente sempre pensa assim, vamos falar das mulheres, mas a gente pode falar, dentro da discussão de gênero, sobre masculinidades. Masculinidades. Quando a gente pensa em masculinidades, isso significa dizer que homens negros e homens brancos são vistos de modos diferentes na sociedade. Homens negros e homens brancos, a partir da sua orientação sexual, a partir da sua sexualidade, vão ser vistos de modos diferentes na sociedade. Talvez você não vá conseguir um emprego por causa do seu cabelo. Só que aí que tal? O que o seu cabelo tem a ver com a sua produtividade? Depende. Depende do grau de preconceito que aquele lugar vai ter. Você talvez vai ter que raspar o seu cabelo para poder trabalhar. Quando a gente está falando de gênero, a gente está falando de sexo biológico, mas também do social. Repetir masculinidade 2 vezes, né? A gente está falando de cultura. A gente está falando de pessoas cisgêneros e pessoas transgêneros. Quando a gente está falando de gênero, a gente está falando de identidade de gênero, de genitálias. A gente está falando de papéis de gênero, de aparência. E por que isso? Se a gente estivesse na França em 1800 e alguma coisa, ou até mesmo em 1900 e alguma coisa, ser homem na França naquela época era vestir uma meia calça branca, colocar uma calça que talvez parecesse para a gente uma bermuda, e isso a alta sociedade francesa, a europeia de um modo geral. Colocar um coletinho ou um casaquinho muito bem bordado, costurado, e uma peruca branca.
Como? Os caras não tomam, continuam de repente não tomando. E o que eu acho que inclusive não fazem, né? Mas que é um traço cultural. Então a identidade de gênero, ela é móvel, ela se move, ela muda a partir do tempo em que a gente vive. Ser homem na França hoje não é mais desse jeito, mas ser homem na França naquela época era exatamente desse jeito. A gente aprende o que é ser homem, o que é ser mulher. Aí a gente evoca Simone de Beauvoir, ninguém nasce homem ou mulher, torna-se. E por que torna-se? Porque ensinam você o que é ser homem, ensinam você o que é ser mulher. Fecha as pernas, menina não senta de perna aberta, menina não brinca de carrinho, carrinho tem gênero? Não tem. Menina não joga bola, bola não tem gênero. Tudo isso é ensinado pra gente. E aí, tudo que está fora de um padrão, fora de uma norma, fora daquilo que foi construído, a gente vai deixando, ou a sociedade vai deixando de lado. Dentro de um padrão que vai ser replicado em vários lugares. Por que a gente precisa discutir gênero? Porque a partir dessa construção, onde o homem branco está nesse lugar de topo, as outras pessoas vão ficando de fora. Aqui, só para vocês entenderem, ainda hoje, falando da diferença de homens e mulheres, até mulheres brancas, mulheres recebem 21% menos que homens, mostra a pesquisa. Não vou conseguir ver aqui porque está muito pequeno, mas essas matérias elas são ou de 2022 ou 2023. Se vocês darem um Google, vocês encontram muito fácil. Brasil registra um feminicídio a cada 6 horas. Mulheres morrem no Brasil pelo simples... A cada 6 horas, uma mulher morre no Brasil pelo simples fato de ser mulher. Quem construiu a ideia de que mulheres e homens são diferentes e homens são melhores e que as mulheres são propriedades dele? A nossa construção social. O pensamento que vem da igreja, do patriarcado, essa coisa toda que a gente ouve. Patriarcado, estou de saco cheio dessa palavra, mas é isso. Se o cara não se sentisse melhor, ele não ia achar que a mulher e a propriedade toda é tudo dele. Mas o engenho era dele, a pessoa escravizada era dele, a terra era dele, a plantação era dele e a mulher era dele. E isso continua sendo replicado. E aí a gente ainda tem esse nível alarmante de violência contra a mulher. Aqui em mais 2 exemplos, mulheres ocupam 35% dos cargos de liderança em empresa. Os cargos de liderança aqui que estão entre diretores executivos, presidência. E mulheres são maioria no Brasil. 52% da população brasileira se autodeclara mulher. 28% são mulheres negras. Mulheres negras aqui não chega nem a 1%. Será que mulheres negras não têm capacidade de se tornarem presidentes e diretoras de empresa? Tem. E por que isso não acontece? Porque a gente tem essa construção social que vai deixando de fora tudo aquilo que ela não julga como norma, como padrão. Mesmo você estando dentro de dentro de um fenótipo que eu falei agora há pouco, homem, hétero, branco, papapá, de repente vão te deixar de fora porque você não faz parte de um determinado nicho social ou de uma família, ou de um grupo de famílias, e você não vai conseguir um emprego. E você não consegue mobilidade social. A subrepresentação das mulheres na política brasileira. As mulheres na política brasileira, elas representam em torno de 27%, 26,4%. Se as mulheres não estão na política, e não é que você tenha que votar em mulher, você tem que votar em quem tem boas propostas, eu acho. Só que precisa se abrir espaço para que as mulheres estejam dentro da política e levem suas propostas. Precisa ter percentual, precisa ter ação direcionada. Assim como tem ação direcionada para jovem, programa de política pública para jovem pobre, que não tem emprego, jovem aprendiz. Programa de política pública para mulher, dentro dos partidos políticos, tem que ter percentual. Só que aí, quando isso acontece, se vocês estão acompanhando, o desenrolar da política nacional é uma delícia, né? Parece até série, né? Netflix, eu adoro. É hoje que a Polícia Federal vai bater na casa do deputado. Vai, polícia! Né? Tipo Capitão Planeta. Vai. Vocês não são da época do Capitão Planeta. Enfim, vai, planeta! Né? Enfim, mas... tem que ter percentual para as mulheres dentro dos partidos políticos, só que quando existem partidos que burlam
Isso, e inscrevem mulheres, mas nem lançam campanha delas, então elas não vão ser eleitas. Se as mulheres não vão ser eleitas, não vai ter delegacia da mulher, programa de proteção para a mulher, programas de emprego para a mulher, equiparação de cargos e salários para a mulher. Tudo isso é política. Diversidade e inclusão, a existência de vocês é a política. Passando agora de gênero para orientação sexual ou para sexualidade, a gente tem aqui as muitas siglas, né, que representam a população LGBT. Era GLS, virou LGBT, virou GLBT, depois LGBT, LGBTQIAP+, e vai surgindo um monte de sigla. Quase sempre vai mudando. Aí as pessoas falam assim, nossa, que monte de sigla, nem sei para que isso funciona, ou para que serve. Existe um motivo para estar ali. Nem eu sei hoje qual é a nomenclatura 100% correta, então eu quase sempre fico em LGBT+, porque é assim que os programas de política pública ainda são pensados. LGBT+, a população lésbica, gay, bissexual, transexual e todas as outras que se enquadram dentro desse recorte. Mas por que muda tanto? Muda tanto porque a gente está em sociedade, a gente vive em sociedade, a sociedade é um organismo vivo, dinâmico. A gente está em movimento. Então, uma orientação sexual hoje que não existe, uma orientação sexual hoje que não é discutida, ela pode ser discutida em algum tempo, daqui para frente. As siglas vão mudar a partir das necessidades que vão acontecendo, que vão surgindo. A gente discutia transexualidade há 50 anos atrás, como a gente discute hoje? Não, até porque as pessoas trans, se elas aparecessem ou se mostrassem, elas seriam fuziladas, ainda são fuziladas. Imagina 50 anos atrás, alguém ia falar, não, eu sou bissexual. Há 30 anos atrás, assim, muito legalzão, não, era GLS, porque assim, ó, eu não sou gay, eu não sou lésbica, mas eu sou simpatizante. Não, meu amor, você é bissexual. E não tem nenhum problema nisso. Todas as orientações sexuais, elas são naturais. Ninguém vira nada. Não existe isso. Você nasce, cresce e morre com a sua orientação sexual. Quem aqui, em algum momento, teve a oportunidade de escolher a cor da pele, o gênero, a orientação sexual? Então vamos lá, Thaís, né? Thaís, você quer ser homem ou mulher? Quero ser mulher. Branca ou preta? Foi escolhido, Thaís? Não. Então, essa discussão hoje, ela gira muito em torno de um moralismo, que está muito envolvida dentro de uma visão religiosa. Ah, eu concordo, eu discordo, porque a Bíblia... Gente, desculpa, mas a Bíblia ela só serve, nada contra a Bíblia também, nem a favor. Mas a Bíblia, ela só serve para quem está dentro daquele credo. Para quem está fora, ela não serve. O que tem que reger a nossa vida é a Constituição. O que a Constituição vai dizer? Todos iguais, respeitar. E aqui, por que a gente vai discutir essas muitas sexualidades, essas muitas orientações sexuais? Porque a gente vai precisar de programas de política pública para dar visibilidade para todas essas pessoas. Uma mulher trans, ela não vai ter as mesmas necessidades físicas ou biológicas que uma mulher cis. O SUS, ele precisa estar equiparado para te atender e para atender aquela pessoa. Ou um homem trans... O Tami Gretchen, ele não vai ter as mesmas necessidades físicas ou biológicas que você, que é homem cis. Por quê? E aí, é óbvio que ele não vai para o SUS. Mas os outros homens trans pobres irão. Porque quando chegar no SUS, além de repente precisar de um tratamento específico de hormônio, aquela pessoa talvez ainda menstrue. E que vai ter outro tipo de aparelho reprodutor e vai precisar de outra atenção. E por que precisa discutir isso? Porque é política pública. E por que precisa discutir isso dentro das empresas? Porque senão as empresas vão achar um absurdo. Mas como assim? Um homem trans trabalhando com a gente? Como que a gente... As empresas às vezes não sabem nem como tratar, como chamar. Como chama? Pelo nome. Ninguém é diferente de ninguém do ponto de vista biológico, como eu tinha dito, né? Genético. 99, alguma coisa do nosso patrimônio genético é extremamente igual. E por que precisa? Novamente, com algumas matérias que são muito recentes. LGBTQIA+, são rejeitados pelo mercado de trabalho por não serem heteronormativos. A heteronormatividade é uma construção.
construído pela sociedade, pela igreja, pelo patriarcado, dentro daquela pirâmide que eu disse para vocês, né? Aquele espectro do homem branco, pai de família, religioso, que é dito como cidadão de bem, porque era essa pessoa. Todas as que estavam fora não eram ditas como cidadãs de bem. 1 em cada 3 empresas no Brasil não contrataria pessoas LGBTs para cargos de chefia. Isso dá aproximadamente 33% das empresas. Mesmo que você seja incrível, se você for uma pessoa LGBT, a sua carreira não vai ter uma progressão dentro de uma empresa por conta de uma discriminação. Quem ajuda a derrubar essas discriminações? A gente. As nossas discussões atuais. Pelo 14º ano, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. No ano passado, foram 131 pessoas mortas pelo simples fato de serem pessoas trans. O que reforça isso? A piada que você faz de pessoa trans. Sabe o que reforça a discriminação racial do Vini Júnior na Europa? As piadas que as pessoas fazem, que acham engraçadas. O Fábio Porchat estava defendendo na semana passada, como assim não é liberdade de expressão? Risco a existência de alguém, a identidade de alguém. A sua piada não é uma piada, a sua piada é um crime. Leve isso para sua vida, não cometa mais crime. Se em algum momento você fez porque aprendeu errado, de agora para frente você muda, né? Cerca de 90% das travestis e transexuais do país sobrevivem da prostituição, mesmo que tenham graduação, mesmo que tenham ensino superior. Ainda assim, muitas travestis ficam fora do mercado de trabalho e o único caminho é a prostituição. Ai, mas porque ela escolheu esse caminho. Gente, quem aqui tem direito de escolher o emprego e a empresa que vai trabalhar? Você vai porque aparece, porque você tem necessidade, você tem conta para pagar, você precisa ajudar na sua casa. Tem um monte de gente aqui que ajuda em casa a fazer compra de mês, a pagar a internet, a começar a comprar as próprias coisas, a pagar o cursinho, porque você precisa. Assim como você precisa, as pessoas trans e travestis, quando eram criança, elas não escolheram ser trans ou travesti. Elas nasceram e elas são rejeitadas. Muitas são postas para fora de casa com 11, 12, 13 anos, sem a menor bagagem emocional, sem a menor maturidade. Como que essa pessoa fica? O que ela faz para sobreviver? Ela vai para a prostituição, é o único caminho. Mas não é uma escolha de parte significativa desse grupo. E isso ainda acontece em 2023. E ainda em 2023... a população trans tem uma expectativa de vida de aproximadamente 35 anos. É como se a gente estivesse na Idade Média, quando a galera casava com 11, 12 anos, e aí com 30 já era muito velho e morria. Morria porque não tomava nem banho. Lembra dos franceses que não tomavam banho? Não tomavam banho, gente. Agora, passando para o tópico de raça, né? O que é raça? Raça é uma construção. É uma construção discursiva, narrativa. É uma narrativa construída. Construíram a raça negra, construíram a raça branca. O branco também é construído. O branco é construído em um encontro de privilégio, poder e dominação. É aí que a população branca está. Mesmo que você seja pobre, o simples fato de você ser branco, você já tem privilégio pelo fato de você ser branco. Porque quando a polícia entra no ônibus, ela raramente vai até você. Quando você vai entrar na porta, quando você vai a um banco, raramente a porta giratória ela vai travar para você. Quando você vai para uma entrevista de emprego, raramente alguém vai falar para você: prenda seu cabelo, corte seu cabelo, alise seu cabelo. São vários microprivilégios que vão fazendo com que algumas pessoas saiam na frente e outras fiquem atrás. E a raça nada mais é do que essa construção narrativa em cima de características físicas, cor da pele, ancestralidade, textura do cabelo, o formato do nariz. Ah, não contratamos ela para recepcionista porque ela tem um cabelo black. Isso acontece. Ou por conta do formato do rosto. E tudo isso é construído. A gente tem 4 nichos ou 4 segmentos para declaração racial no Brasil, que é a população indígena. A população indígena, com todos os seus povos indígenas, não é mais índio, porque entende-se que a população indígena ela é diversa. A tribo Guarani é diferente da... falem outra, esqueci agora.
Guajajara, Yanomami, né? Os Guajajaras são diferentes dos Yanomamis, estão em territórios diferentes, têm religiões diferentes, têm crenças diferentes, têm visão de mundo, cosmovisão de mundo diferente. Então, são povos diferentes, são de etnias diferentes, né? Então, a gente tem a população indígena, a população branca, quem tem algum ascendente europeu, provavelmente, que tem o cabelo liso, a pele clara, a população negra, que é dividida em pessoas pretas, negro com a pele preta ou negro com a pele parda. Ah, e parda é papel. Parda é papel e para o IBGE, se você tem a pele marrom clara, você também é pardo e é isso, e vida que segue. E a população amarela, que são descendentes de asiáticos e que também estão no Brasil. Hoje, se a gente for aqui no camelódromo, tem chineses a dar com pau. E aí, a gente precisa pensar em ação afirmativa para todos esses grupos, para todas essas populações. Porque as pessoas vão ter necessidades diferentes a partir do seu traço físico. Quando a gente pensa no racismo, o racismo é uma hierarquia das raças que é construída, é uma opressão que é construída a partir da hierarquia de raças. A colonização, o imperialismo, o século XVIII, ele foi fundamental para que isso acontecesse. No século XVIII, houve uma divisão de pessoas no pensamento científico na época, em que pessoas brancas com o crânio com um formato específico, com a pele com um formato específico, eram superiores, e pessoas negras, pessoas pretas, eram inferiores, por conta do formato do crânio, por conta do formato dos lábios, do nariz, da textura do cabelo. E isso foi crucial para esse pensamento, ele ingressar nas universidades, nos centros acadêmicos. Esse pensamento ele é gestado dentro do meio acadêmico e depois ele vai tomando o tecido social. Ele vai tomando a sociedade como um todo. Ah, mas o racismo biológico, esse racismo científico, ele já caiu. Sim, ele já caiu, porque já foi comprovado pela genética no século passado, na segunda metade do século passado, que nós somos 99,x% iguais, sabe? Só que o racismo, ele não opera em uma ordem lógica. O racismo tem uma lógica própria. E ele vai se transformando com o tempo. Ele vai ficando cada vez mais sutil. Ai, mas como assim? Ninguém mais, ou quase ninguém tem coragem de dizer eu sou racista. Mas quando você olha para o ciclo em que a pessoa convive, quando você olha para quem é contratado para aquela empresa, quando você olha o comportamento dela diante de pessoas negras, eu não sou racista, mas eu não gostaria que o meu filho ou a minha filha namorasse com uma pessoa negra. Eu não sou racista, mas eu não contrataria uma pessoa negra para minha empresa. Eu não vou contratar pessoas negras, puxa, porque é tão difícil de achar. Não são capacitadas. São nesses lugares que a sutileza do racismo vai morando. É exatamente assim que a sociedade vai dividindo quem deve avançar e quem deve ficar para trás. Eu não vou contratar ninguém de escola pública. Isso aconteceu durante muito tempo. Ou ninguém que não estude em universidade de ponta. Universidade de ponta, o FRJ, o UERJ, PUC, essas universidades. Quem conseguia ingressar e acessar essas universidades? Era quem vinha de escola pública? Não. Quem estava em escola pública? A maior parte dos alunos de escola pública eram pessoas negras. Então, o que a gente precisava nesse exato momento aqui para combater o racismo? Ações afirmativas voltadas para a população preta, pobre, de escola pública. Acabou, né? Estou quase no fim também. Aqui, algumas outras notícias que vocês podem depois ler, pesquisar, buscar. Pessoas negras, pretos e pardos, eles representam 56% da população. E ainda assim, né, quando a gente está falando, devido à política de cotas, o número aumentou em 400% entre 2010 e 2019. Mas ainda assim, 38% dessas pessoas, 38%
das pessoas matriculadas em universidades são pretas e pardas. Mais ainda assim, agora que é o mais ainda assim, negros ocupam apenas 0,4% dos cargos de diretoria. Mesmo com avanço do ensino superior, isso não significa que as pessoas pretas e pardas elas consigam acessar bons cargos em grandes empresas. O que precisa ter? Recrutamento e seleção direcionada para contratar pessoas pretas. Simples assim. E em concurso público, a mesma coisa. Ah, Evandro, mas eu não concordo, porque eu sou branco e eu sou pobre. Eu concordo que tem que ter uma política pública voltada para você que é branco e pobre. Só que pessoas brancas e pessoas pretas são tratadas de modo diferente, parte do tempo até mesmo dentro das salas de aula de colégio público. Uma criança preta, quando ela é insultada, quando ela sofre racismo, quando falam do cabelo dela, quando falam da boca dela, a única coisa que uma criança de 6, 7, 8, 9 anos sabe fazer é bater. Ela vai bater. E aí, essa criança é tida como uma criança raivosa, a criança que é mal educada, a criança que é agressiva. A criança, pode vir, vem. Já passou do tempo, estou quase acabando. É uma coisa louca. Célia falou assim, pode passar um pouquinho. Enfim, a criança preta, que é essa criança que é tida como agressiva, ela não vai ter a mesma atenção dos professores. Ou, a maior parte das pessoas que moram em favelas são pessoas pretas e pardas. É a população negra. Você não consegue ir à escola, porque está tendo um tiroteio no teu beco. Ou você não consegue voltar para casa, ou você não consegue estudar e se concentrar, porque na sua casa mora você e mais 5 pessoas e tem, sei lá, 4 cômodos ou 3 cômodos. A gente precisa discutir ações afirmativas, políticas públicas, com uma abrangência muito maior do que concordo ou não concordo. Se você concorda, se você não concorda, o problema é seu. Você minimamente vai ter que se informar para ter uma opinião com algum tipo de embasamento maior. Por que pessoas pretas não conseguem, parte do tempo, ingressar no mercado de trabalho formal de um modo digno, com salário digno, com emprego digno, com passagem digna, com qualidade de vida? Muitas vão para a informalidade, parte delas não conseguem trabalhar, continuam à margem. Teve abolição em 1888, uma abolição que jogou as pessoas nas periferias, e claro, pouco acesso, isso significa que outras coisas vão acontecendo. Isso faz com que a polícia, quando entra em comunidades, ela pensa, todo mundo vagabundo. Quando vai fazer uma incursão em áreas suburbanas e periféricas, todo mundo vagabundo. Quem é preto e está aqui dentro, provavelmente já passou pela situação de estar dentro do ônibus e o policial chegar, não parar em ninguém, ir direto em você. Está indo para onde? Vai para onde? Te coloca para baixo, fazendo passar vergonha. Atira e depois nem pensa nada, porque estão aí atirando aos montes. 4 vezes mais o número de pessoas negras em estudo bem recente, de 2022. A possibilidade de você morrer pelo simples fato de você ser preto no Brasil é 4 vezes mais do que uma pessoa branca. Proporção de negros nas prisões cresce 14% em 15 anos, enquanto de pessoas brancas cai 19%. Aqui é uma discussão que entra, inclusive, a legalização ou não das drogas, o combate às drogas, porque o combate às drogas nada mais é do que um combate à população preta, pobre e periférica. Combate à droga, gente, não é combate à droga no Brasil, nem a pau. Aonde é refinado, 39 quilos em avião da FAB, aí vem bonitão no avião da FAB, ó, chega lindão no Brasil, vão lá, fazem alguma coisa, distribui para a favela vender. Olha a malícia. Quem está na FAB, alto comando da FAB é só gente branca. Não vou falar que nenhum comandante da FAB tem a ver com isso. Então, essa discussão que está acontecendo agora essa semana, inclusive, se o porte de drogas até determinado de maconha ou outras, enfim, é crime ou não, vai exatamente ao encontro da população jovem e preta. Porque se um preto é pego... Tem vários exemplos na internet, eu não trouxe porque o tempo também era curto. Já até passei, inclusive. Se um jovem branco é pego com droga, ele é usuário. Se um jovem negro é pego com droga, ele é traficante. Então, ser usuário ou ser traficante é diferente a partir da leitura fenotípica, do fenótipo que foi construído. E é assim que recai sobre a gente. E é por isso que existe esse número de mortes, esse número de encarceramento. Falando da população PCD,
que a gente, inclusive, quase não convive com pessoas com deficiência física, e não é um problema das pessoas com algum tipo de deficiência, mas sim da nossa sociedade, que não dá acesso a essas pessoas. 25% da população brasileira, isso corresponde a 45 milhões de pessoas, possui algum tipo de deficiência física. Isso significa que a gente tem 45 milhões de pessoas que poderiam estar plenamente no mercado, ou não essas 45, mas boa parte delas plenamente no mercado trabalhando, plenamente nas universidades e nas escolas estudando, e não estão. Inclusive, se você tivesse amigos PCDs desde sempre, você não cresceria e não faria piadas ou não discriminaria alguém que tem algum tipo de deficiência física. Porque ter algum tipo de deficiência física significa só que a pessoa faz aquela atividade que você faz em um outro tempo, ou em um outro movimento. Simples assim. E por que nós não somos acostumados a conviver com pessoas com deficiência física? Porque a gente construiu um padrão social em que elas são menores, elas são inferiores, elas são inválidas. Esse era o mote de pensamento do Brasil. Nasceu com deficiência física, inválido. E a gente continua replicando isso até hoje. Aqui, de novo, a cada hora, um caso de violência contra pessoa com deficiência é registrado no Brasil. E isso acontece principalmente com mulheres com deficiência dentro das suas próprias casas. Quase 70% das pessoas com deficiência no Brasil não concluíram o ensino fundamental e apenas 5% das que ingressam na universidade concluem a universidade. 7 em cada 10 pessoas com deficiência física estão fora do mercado. O salário médio aqui é uma matéria de 2019, o salário mínimo médio de uma pessoa com deficiência física é de um salário mínimo, de mais ou menos R$1.000, agora 1.300 e pouquinho. E isso por quê? Por conta da construção discriminatória. Pessoas com deficiência física trabalham em setores tradicionalmente que pagam menos. Porque os setores que tradicionalmente pagam menos são aqueles setores operacionais. Aqueles setores em que você está ali só para carimbar a coisa. Que você não participa das discussões, do planejamento. Tratar alguém que tem algum tipo de deficiência ou que está dentro de um recorte de diversidade de um modo inferior, isso significa que você não entendeu nem a sua própria existência. Não dá para você lutar contra uma opressão, agora somos todo Vini Júnior, e de repente para o Maracanã daqui a 2 semanas, e junto com o resto da torcida fazer um coro homofóbico para algum jogador. Está vivendo de modo errado. Então, toda essa construção que a gente vê hoje de diversidade e inclusão não é porque a empresa é muito legal, mas porque isso vai impactar em como as pessoas vão investir ou não nelas. Enfim, é isso. O tempo era curto. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. A gente se vê em outro momento. E aqui no TikTok, principalmente, eu estou sempre falando um monte de coisa, dando um monte de opinião. Podem mandar, de repente, alguma dúvida por lá, caso vocês tenham. Abraço para vocês.